Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Panorama, transmitido ao vivo pelo Facebook. Participe conosco, compartilhe a nossa transmissão e, principalmente, dê o seu panorama. A renovação política na última eleição nacional trouxe para a cena eleitoral uma série de novos nomes para a disputa de novembro. Na esteira dessas novas candidaturas, o Panorama encerra hoje uma série de entrevistas com pré-candidatos ao Legislativo, que prometem renovação à Câmara Municipal. Uma oportunidade para você, eleitor, conhecer as ideias, o posicionamento político, as bandeiras desses pré-candidatos. Além de esclarecermos, claro, contradições que não podem ser ignoradas no ato fundamental do voto. Participam conosco, além de vocês que nos assistem, os convidados que vão aparecer na sua tela. E eu começo dando meu boa noite ao professor Marcos André. Boa noite, Marcos, bem-vindo a mais um Panorama. E aí, boa noite, professor Roger, boa noite, companheiro, amigo, professor Eduardo. Mais um Panorama, dessa vez sem um dos nossos elementos, que é o Gabriel. Agora ele fica nos bastidores, nos acompanhando junto com todo mundo. É um panorama muito especial, a gente recebe hoje mais 3 pré-candidatos. A gente espera que seja uma conversa muito produtiva, muito interessante, eu não tenho dúvidas que será. E é um panorama em clima meio de despedida, né? A gente vai ficar um tempinho off, vamos preparar a pauta para o nosso retorno, que se dá daqui a um mês. E a gente espera todo mundo acompanhando a gente hoje, dando seu panorama, porque vai ser uma noite muito especial. É isso aí, bora lá. Boa noite, professor Eduardo Domingues, bem-vindo a mais uma edição do Panorama. Boa noite, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente, acho que minha internet está oscilando um pouco. É um prazer novamente estar aqui com o professor Roger, o professor Marcos e mais 3 convidados que a gente vai ter o prazer e vai ser muito benéfico conhecê-los. Eles estão sendo apresentados como renovações
Então acho que o papo hoje vai ser muito proveitoso, vamos poder perguntar algumas coisas, os espectadores vão poder mandar perguntas também para a gente fazer para eles, então acho que vai ser muito produtivo e vai ser um ótimo programa mais uma vez. Então vamos conhecer os pré-candidatos que participam nesta noite do Panorama. E eu começo por ordem alfabética, cumprimentando a pré-candidata a vereadora pelo PSOL, Adriele Ferreira. Boa noite, Adriele, bem-vinda ao Panorama. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Cumprimento também o pré-candidato pelo Podemos, professor Eduardo Duda. Boa noite, Roger. Boa noite, Marcos. Boa noite, professor Eduardo. Quero aqui já parabenizar vocês pelo programa, uma ótima iniciativa que vem a esclarecer a população sobre novos projetos, novos pensamentos aí que os pré-candidatos aí estão lançando. Cumprimento também aqui os meus colegas, Van Clay, Adriele, que tenhamos aí uma ótima noite, muito esclarecedora a todos. E o nosso boa noite também ao pré-candidato a vereador Van Clay Rato, candidato pelo Cidadania. Boa noite a todos. Quero desde já agradecer pelo convite, parabenizar por esses todos programas que eu tenho acompanhado. Dar boa noite ao professor Roger Luiz, ao professor Marcos, ao professor Gabriel e aos companheiros de batalha, o professor Duda e a nossa amiga Adriele. Boa noite e obrigado pelo convite. Nós agradecemos a presença dos três, são candidatos, pré-candidatos a vereador e participam conosco pelo mote que nós desenvolvemos nesses 2 últimos panoramas, renovação política. Muito obrigado pela confiança, muito obrigado por estarem conosco. Você que nos assiste, espalhe o panorama, compartilhe a nossa transmissão, mas nós lembramos, é claro, que essa é uma transmissão pela internet, sujeita a todo tipo de oscilação e interferência. Se a nossa transmissão cair, eu peço que vocês fiquem conosco, nós vamos retomar. E se cair o meu sinal, o Marcos e o Eduardo vão tocar a conversa com a Adriele, o professor Eduardo Duda e o Van Clay. É importante destacar também, antes de nós começarmos, uma bela iniciativa que está se desenvolvendo aqui em São Miguel Arcanjo, que é o Cursinho Popular Apoema. O Cursinho Popular Apoema é uma ideia de alguns professores, alguns alunos e alguns colaboradores preocupados com o acesso de são miguelenses ao ensino superior e, mais do que isso, preocupados com o pensamento crítico, a visão crítica da sociedade desses alunos que estão concluindo o 3º ano ou já concluíram, mas não tiveram a oportunidade de ingressar no ensino superior. Se você conhece alguém nesse grupo, se você é estudante pré-vestibular, acesse no Facebook e no Instagram a página do Cursinho Popular Apoema. Antes das aulas, há uma pesquisa para ser respondida e você não só pode, como deve participar da construção dessa bela iniciativa aqui em São Miguel Arcanjo, que é o Cursinho Popular Apoema. Também quero prestar aqui contas àqueles que nos assistem. O PSL, o 4º grupo político aqui da cidade para as eleições deste ano, não conta com representação nesta noite. Não teve na edição passada, também não terá nesta noite. O nome mais recomendado do partido na última edição do Panorama, nos comentários, nós perguntamos quem vocês queriam no Panorama Renovação Política. O nome mais votado, no nosso julgamento, uma vez que nós faremos a conversa, não tem o perfil para o nível de discussão a que nos propomos aqui no Panorama. Portanto, nós sentamos na segunda-feira, fizemos uma reunião de pauta
e escolhemos 2 nomes dos pré-candidatos do PSL. O primeiro, nós entramos em contato, ficou honrado com o convite, parabenizou a nossa iniciativa, mas não pôde participar por compromissos pessoais nesta sexta-feira. E o segundo, já que nós tivemos uma primeira devolutiva incompatível com o horário e com o compromisso, o segundo nome não retornou o nosso contato. É por isso que nós não temos integrante do PSL nesta noite. Perde a nossa conversa, claro, nós lamentamos que tenha sido assim, mas vamos tocar a nossa conversa com os convidados que temos aqui. Perde a democracia, mas a nossa conversa vai ser tocada adiante. E para dar início à nossa conversa, eu passo a palavra ao professor Eduardo Domingues, que tem o privilégio de inaugurar esta edição do Panorama e fazer a sua pergunta aos candidatos. Vale ressaltar que essa primeira parte será uma mesma pergunta para os 3. E essa primeira resposta será também por ordem alfabética. Primeiro a Adriele, depois o professor Eduardo Duda e depois o Van Clay. 5 minutos com um tempo adicional, se for necessário. Professor Eduardo. Então, vamos começar esse debate com uma pergunta que acho que é fundamental para muita gente. Igual eu mesmo, eu posso dizer que praticamente desconheço os 3 que estão aqui hoje, os 3 pré-candidatos. E isso é um fator relevante para o futuro voto dos eleitores. Então, a gente julga fundamental, assim como foi no primeiro programa de entrevistas, que a gente perguntasse para vocês e quisesse ouvi-los como vocês, quem vocês são, como vocês se definem e a quem vocês representam e a bandeira que vocês carregam. E qual é a principal bandeira? Vocês vieram para quê? Estão vindo para quê? O principal foco, a principal bandeira carregada pelo pré-candidato. Então a gente começará pela Adriele. Oi, boa noite. Então, eu sou daqui de São Miguel, toda a minha família é daqui. Eu tenho 26 anos, 4 filhos de 4 patas. Eu trabalho já faz um bom tempo na fábrica de jeans. Sou formada em licenciatura em Ciências Biológicas, curso auxiliar de veterinária. Eu sou feminista e ativista da causa animal. Quem eu represento? Primeiro, eu me represento a insatisfação com a política local, por isso eu busquei por mudanças, e vi no PSOL uma forma de alterar esse cenário político. A bandeira que eu levanto é o empoderamento feminino, de mulheres, sim, na política, mas não laranjas, mulheres com ideais, com propósitos, e a bandeira da causa animal, que é uma bandeira que eu já levanto faz um tempo, e eu acredito que eles também, por mais que animais não votem, eles também têm que ser respeitados. Eu acho que a maior bandeira que eu carrego é da causa animal. Um ponto também que o Eduardo perguntou, Adriele, assim, rapidamente, como que você se define politicamente? Você está no PSOL, mas é muito comum aqui, em períodos eleitorais, que o candidato não se adeque muito à ideologia do partido, que, na verdade, seja ali uma união de ocasião. É o seu caso? Você está alinhada à filosofia do partido que poderá lançar o seu nome como candidato, uma vez que você é pré-candidato? Então, essa insatisfação política já vem de muito tempo. Eu nunca tive iniciativa de querer dar a cara para bater, porque eu não me identificava com nenhum partido. Quando surgiu o PSOL, surgiu a oportunidade de fazer a diferença. Então, sim, o PSOL ele vai a favor de todos os meus ideais. Eu acredito muito no coletivismo do PSOL. Nós não somos, oposições. Temos uma visão holística de
partes ter significado para o todo, porque assim, a turma que integra o PSOL é um partido pequeno, então estamos indo com apenas 5 pré-candidatos, porém, somos uma família, somos mais do que opositores e acreditamos que independente de quem chegar lá, estará representando todos, e isso que eu acho bacana, esse coletivismo que existe entre a gente, e temos os mesmos ideais de igualdade, de buscar defender as pessoas que têm menos oportunidades, que nem eu falo, não existe pré-candidato rotulado, eu sou da causa animal. Eu me identifico com a causa, mas estamos aqui para representar os anseios do povo. E eu acredito que cada pessoa que compõe esse grupo tem o mesmo propósito. E é por isso que a gente se uniu e está representando o PSOL para isso. Passo a palavra agora para a mesma questão, o professor Eduardo Duda. A pergunta do nosso entrevistador, o Eduardo, é: quem você é, como você se define politicamente, a quem representa e qual a sua principal bandeira? Boa noite, quero dar aqui meu boa noite a todos que estão nos assistindo também. Eu sou José Eduardo da Silva Alves, professor Eduardo, conhecido também como Duda. Sou são miguelense, nascido e criado aqui em nossa cidade. Atuo na área da educação. Essa é a minha bandeira, será sempre a minha bandeira, a educação. Quem eu procuro representar? Eu procuro representar todo o povo são miguelense. Eu acredito que você estando na Câmara Municipal, você não tem lados, você não tem lado A, lado B, você não tem direita nem esquerda. Você estando na Câmara Municipal, você deve representar a todo o povo são miguelense. É isso que eu vou representar. O meu viés ideológico, eu sou do partido do Podemos. O partido do Podemos, ele vem de uma ideologia que ele não é nem de direita e nem de esquerda, e sim para frente. Porque essa questão da polarização, né, ela está ficando está desgastando um pouco as pessoas, né? Hoje em dia se tornou muito assim uma coisa que desgasta a questão direita, esquerda, né? Então ficou uma briga entre direita e esquerda. E eu acho que isso daí não vem somar para as pessoas, não vem somar para o município, não vem somar nem para o nosso país. Então eu me defino como de centro, com pensamentos, né, em prol à nossa sociedade. Tem também a quem representa e qual a sua principal bandeira. Como eu já disse, eu represento todo o povo são miguelense. Né? Eu não venho para representar uma classe, não venho para representar um lado. Eu represento a todos, todo o povo são miguelense. E a minha bandeira sempre será a educação. É lógico, como vereador, você vai atuar em todas as frentes, né? Mas a minha bandeira principal sempre será a educação, porque, na minha opinião, é a educação que faz um país avançar, é a educação que faz uma cidade avançar. Então, a minha bandeira, como professor que sou, é sempre a educação. Muito bem. Van Clay, sua vez, mesmo questionamento. Quem você é, como se define politicamente, a quem representa e qual a sua principal bandeira? Boa noite a todos mais uma vez. Meu nome é Van Clay Nunes Rato, tenho 42 anos, tenho 2 filhas, a Mirella e a Yasmin. Sou casado com uma professora, a Luciana Alves. Meu pai, Tacílio Nunes Rato, conhecido na cidade como técnico de futebol, uma família bem influente na cidade. Minha mãe é professora, Noêmia de Deus, deu aula por vários bairros do município. Minha bandeira, eu acredito que foi o professor Dudu Terra que comentou, que a bandeira da saúde e a bandeira da educação é dever e obrigação de todos os vereadores, Então, além da saúde e da educação, eu pretendo trabalhar também firme e forte na bandeira do emprego, novas gerações com emprego, esporte, que eu já trabalhei no esporte, com o saudoso Alex Aquim, na prefeitura, cultura e turismo, que foi
dos meus últimos trabalhos como secretário de Cultura e Turismo. Então, bem rapidamente, esporte, cultura e turismo, geração de empregos e também como obrigação do vereador, educação e saúde. Eu faço parte do partido Cidadania, que também vem por esse lado de nem esquerda, nem de direita, né? Faz parte do centro, porém, com grandes conversas entre esquerda e direita, nós estamos sempre dispostos a conversar, que a conversa é sempre o bem, leva um bem comum. E estou no Cidadania em São Miguel Arcanjo, visto que nós já tivemos desde Antônio Falopa como vice-prefeito, né? Desde que começou a Cidadania em São Miguel Arcanjo, Antônio Falopa como prefeito, Dudu Terra como vereador, Marcos Paraná como vereador, o saudoso Zé Carlão como vereador. Então, a Cidadania sempre teve representações na política e na Câmara Municipal. Também quero, desde já, colocar que a Cidadania recebe verbas, tanto do governo federal, através de deputados, tanto do governo estadual, através de deputados também, emendas parlamentares. Já foram mais de 6 milhões de emendas parlamentares recebidas pelo Partido Cidadania aqui em São Miguel Arcanjo. Então, acredito que seja um partido de grande representação na cidade. Ok. Foram bastante objetivos nessa primeira parte. Todos os três utilizaram menos que os 5 minutos. Muito bem, parabéns pela disciplina dos três. Eu vou passar a palavra agora para o professor Marcos, que faz um questionamento. No mesmo sistema, mesmo uma pergunta para os três, só que agora nós vamos inverter a ordem. Responde primeiro o Van Clay, depois o professor Eduardo e, por último, a Adriele. Marcos. Bom, na semana passada, nossos convidados puderam se apresentar, mostrar qual bandeira defende. Uma das minhas perguntas foi sobre um possível projeto que cada um deles pretendia apresentar caso fossem eleitos, né? Hoje eu estendo essa pergunta a vocês. Existe algum projeto em mente que seria, digamos, o seu primeiro ato no legislativo, aquele que vocês apresentariam de imediato? Talvez por acharem que toca numa área que precisa de mais atenção, de um cuidado mais urgente? Primeiramente, projeto para vereador é um pouco tanto complexo, né? Porque o poder que o vereador tem é fiscalizar, ouvir a população e buscar emendas parlamentares. Então, o projeto, sim, mas através de indicações ao prefeito, né? Cabe ao prefeito ver a viabilidade desse projeto, ver a grandiosidade, se é interessante ou não esse projeto, né? Para daí mandar novamente para a Câmara os vereadores aprovarem ou não. Então, um vereador fazer projeto, é claro, é válido, é importante, é muito interessante, porém, não é que o vereador vai fazer esse projeto e já vai ser realizado pelo Poder Executivo. Então, tem o projeto, sim. Não, sim, desculpa interromper, sim. Isso eu sei. Mas você, na figura de um vereador, sim, caso eleito, você apresentando, você tem que conseguir que os seus outros companheiros entrem nesse projeto com você, que ele seja votado e aprovado, né? Então, eu quero saber qual sim seria esse projeto. A conversa com sim o executivo se daria depois, obviamente. Mas primeiro você tem que apresentar um projeto. O primeiro projeto seria o seguinte: criar um centro de diagnósticos para atender a população aqui em São Miguel Arcanjo, tá? Buscarmos emendas parlamentares e nesse centro de diagnósticos municipal, aparelhos de ultrassonografia, ressonância magnética, tomografia, mamografia. Isso geraria uma economia dessas viagens para Sorocaba, para Itapetininga, e também traria um maior conforto para as pessoas não estarem se deslocando para outras cidades. E nós, até já vou levantar uma polêmica aqui,
Nós sabemos que esses exames em São Miguel Arcanjo, da maneira que é utilizada agora, cria o assistencialismo, na maioria das vezes. Ou então, a demora no agendamento. Um exame hoje, uma mamografia, tomografia, leva de 3 a 4 meses. E daí até lá, como que fica o paciente? Né? Então, entrando no assistencialismo, que eu toquei no assunto, aí procura um ou outro vereador, já vamos colocar as cartas na mesa. E consegue, entendeu? Um tempo menor. Então, eu acredito que com esse centro de diagnósticos em São Miguel Arcanjo, conseguiríamos mudar um pouco essa maneira de cuidar da população com os exames. Ah, tá, agora entendi. Obrigado, Vanclay. Então, agora, professor Eduardo. Bom, como o Vanclay falou aí agora, né, o vereador, cabe a ele fiscalizar, né, o executivo, fiscalizar as secretarias, a implementação de políticas públicas. Mas nós temos também que ter projetos e propostas. A minha proposta sempre será pelo lado da educação e do desenvolvimento econômico da nossa cidade também. Haja visto que é o seguinte, você hoje vê uma grande parcela de jovens que não conseguem chegar à faculdade, não conseguem chegar à universidade. Então, nós temos que pensar como esses jovens podem estar chegando a essas universidades, a essas faculdades, que apoio nós poderemos dar a esses jovens. Outra coisa é os cursos de qualificação, né? Muitos jovens já deixaram de estudar, né, ou às vezes pararam no ensino médio, e de repente eles não têm oportunidade de estudar, né, de levar adiante um estudo, um curso de qualificação profissional. Eu acho que aqui nós temos que propor a criação de um centro de qualificação profissional, junto com o Poder Executivo, junto com empresários, né, buscar formar um centro e qualificar nossos jovens e também todas as pessoas. Haja visto a questão da pandemia hoje em dia, né? A pandemia deixou muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas perderam suas rendas, né, devido à pandemia, e estão buscando uma outra forma de trabalho, uma outra forma de renda, né? E para isso, às vezes, eles precisam de qualificação, né? Temos a questão, por exemplo, da construção civil. Hoje, a construção civil ainda ele é um segmento que se mantém muito aquecido, né? E nós não temos nenhum curso para qualificar as pessoas. Eu conversei com um amigo meu recentemente aí, que ele falou, olha, Eduardo, eu tive 3 auxiliares ajudantes de obras, né? Desses 3 aí, 2, eles não sabiam calcular medidas, eles não sabiam usar os maquinários. E isso aí é a falta do quê? Falta de qualificação profissional. Eu acredito que São Miguel é uma das formas de a gente vencermos a crise, sairmos dessa questão do desemprego, da falta de renda, é qualificar as pessoas. E nós não podemos pensar também só em nível superior, nós temos também que pensar em cursos de qualificação profissional que atendam as pessoas que não chegam à faculdade, né? Se você for ver pelo dado do INPE, né, retirado aqui do site Atlas do Desenvolvimento, apenas 10% em média dos nossos jovens vão chegar a um curso superior. Mas e os outros 90% que não chegam a esse curso superior? O que nós estamos fornecendo para eles? Qual a expectativa que eles têm no mercado de trabalho? Então, nós temos que dar oportunidade para esses jovens e para as pessoas também, né? Para elas poderem se capacitarem, para elas poderem estudarem, buscarem a qualificação profissional, de repente, para ele ter um melhor emprego, ou de repente, para ele abrir seu próprio negócio, né? Se tornar um microempreendedor. Nós temos aí microempreendedores que acabam empregando 3, 4 pessoas. Nós temos uma questão em crescimento hoje, a questão do gênero dos alimentos. Muitas pessoas hoje estão cozinhando em casa, né, fazem lanche, entregam deliveries. Por que não cursos para as pessoas de manipulação de alimentos, né? Então, por que não um curso para as pessoas poderem abrir seu próprio negócio? Né? Nós temos que movimentar a economia da nossa cidade. É urgente, nós estamos saindo de uma pandemia. E muitas pessoas perderam a sua renda.
E de que forma essas pessoas vão conseguir se colocar no mercado de trabalho novamente? Como que eles vão conseguir, se de repente eles não têm um curso de qualificação? Aqui em São Miguel, a estimativa é que o desemprego ele está beirando acima de 5 mil. Muitas pessoas, então, eles estão vivendo, eles estão no desemprego, vivendo de renda do governo ou do subemprego. Então, nós temos que buscar aí formas junto ao executivo, como falei, uma proposta junto ao legislativo, buscar o apoio dos empreendedores, dos grandes empresários de São Miguel, né, para a gente poder aqui montar um centro de curso de qualificação profissional, para que o jovem ele possa ter ali a sua formação e ele poder trilhar o seu caminho. Nós temos N cursos. Se você entrar pelo Pronatec, você vai ver lá que lá tem mais de 600 cursos. Nós temos cursos na área alimentícia, nós temos curso na área do turismo, que é um crescimento de São Miguel Arcanjo. Então, a minha proposta é qualificar os jovens de São Miguel, qualificar as pessoas aqui em São Miguel Arcanjo, para que elas possam buscar a sua renda, buscar o seu emprego. Essa é a minha proposta. E agora, para a pré-candidata Adriele, o mesmo questionamento. Se eleita, qual é a primeira proposta que você pretende fazer lá na Câmara Municipal de Vereadores? Então, só uma observação no questionamento do Duda. É assim, eu sou formada em licenciatura em Ciências Biológicas e eu trabalho na fábrica de jeans. Então, eu acredito, assim, que essa parte de buscar profissionalizar as pessoas, lógico, é muito importante, mas também tem que entender como que o Estado funciona, porque eu sou formada em licenciatura, porém o Estado não valoriza a educação, e como que eu vou trabalhar como eventual se eu tenho aluguel, água, luz para pagar todo mês? Então, é meio que questionável, e daí eles ainda querem tirar essa opção dos concursados que têm a estabilidade. Então, é complicado, não é só profissionalizar, também tem que entender como que vai funcionar a parte de profissionalizar, porque eu sei que tem muita gente que se forma em São Miguel e vai embora, tem um ensino superior, mas não tem oportunidades aqui. Então, fica isso para a gente pensar também o porquê disso. Em relação à minha proposta, na verdade, ela já existe. É uma lei de posse responsável que foi criada, a lei é número 4.072, foi criada dia 13/11/2018 e não funciona. Então, eu acredito que seria a fiscalização dessa lei para tentar entender o porquê que ela não está funcionando. Eu já fui atrás de vereadores para tentar entender o porquê, se ela existe, porquê que não está funcionando, e seria isso, a fiscalização para tentar entender o que está acontecendo. E você pode falar um pouco dessa lei, Adriele, para quem não conhece? Então, essa lei de posse responsável, ela foi criada, né? Ela foi aprovada por todos os vereadores e sancionada pelo prefeito, que fala sobre o controle populacional dos animais, vai enquadrar, por exemplo, vai falar sobre os criadouros de fundo de quintal, eles vão regulamentar a situação deles, a esterilização, maus tratos, vão sofrer multas administrativas, primeiro notificação e depois multas. Então, seria, assim, uma lei que, na verdade, ela já existe em âmbito nacional, só que a prefeitura precisou criar, só que não fiscaliza. Não é só criar leis. A turma fala assim, a função do vereador é criar lei. Mas se não tiver fiscal, não vai funcionar. É uma lei fantasma. Eu luto, já vai fazer 2 anos pela posse responsável, temos projetos de controle populacional, tudo que a lei prevê, porém o poder público omite. Eles são omissos à causa animal, sabendo que é uma lei que eles mesmos criaram. Entendi, obrigado a resposta dos 3. Eu vou fazer uma sequência agora. A mim cabe fazer a pergunta individual. Então, nós pesquisamos nas redes sociais, conversamos com munícipes aqui de São Miguel Arcanjo para conhecê-los bem, para que pudéssemos, então,
esclarecer alguns pontos de cada pré-candidatura, de cada um dos nomes que se apresentam hoje aqui no panorama. Então, a minha primeira pergunta é para o professor Eduardo Duda, só que nós temos um princípio, né, de que quando um pré-candidato citar o outro, será, na fala seguinte, acrescido 1 minuto para que a pessoa possa responder qualquer dúvida ou qualquer comentário que tenha sido feito em relação ao outro. Como a pré-candidata Adriele citou a fala do professor Eduardo, além dos 5 minutos para a resposta do que eu vou perguntar, será acrescido 1 minuto, caso ele tenha algum esclarecimento a fazer. Tá? Tudo bem? Certo. Muito bem. Professor Eduardo, eu vou fazer a minha pergunta e daí você usa esse 1 minuto a mais, tudo bem? Professor Eduardo, seu próprio nome ali no santinho que vai chegar à casa das pessoas já identifica que o senhor é ligado à causa da educação. Professor Eduardo Duda. E o senhor é professor da rede municipal, né? O Marcos, o Eduardo e eu somos professores, mas de outra rede de ensino, né? Da rede estadual de ensino. No entanto, professor Eduardo, nos últimos 4 anos, na gestão do atual prefeito, foram 4 secretárias da educação. Podemos considerar uma por ano, né? A última, segundo muitos professores da rede municipal, em caráter decorativo. Há, no relato de vários professores também, em relação à gestão que precedeu a atual, um aumento do número de alunos por sala de aula. O senhor é candidato pela situação. O Partido Podemos faz parte do grupo político do atual prefeito. O senhor avalia de que forma a atual gestão no quesito educação e gostaria de saber se o senhor acha que está tudo bem com esses problemas que eu apresentei para o senhor. É uma pergunta muito interessante, Roger. Antes de eu respondê-la, gostaria só de acrescentar, então, a questão da minha amiga aí que citou. Quando eu falo em curso de qualificação, eu não estou dizendo curso em nível superior. Até porque aqui em nossa cidade nós temos aí curso em nível superior na questão, por exemplo, pedagogia. Nós tivemos recentemente aí vários cursos de pedagogia. Eu conheço pessoas que fizeram pedagogia e estão em outros empregos, porque o mercado ele não supre a formação dos formandos em pedagogia, ele não vai suprir os formandos em administração. O que eu digo é o curso de qualificação, a qualificação rápida, aquele curso de 6 meses, 1 ano, onde a pessoa ela pode se encaixar no mercado de trabalho mais rapidamente, ou até mesmo abrir o seu próprio negócio. Então, quando eu me refiro ao curso de qualificação, é esse curso de qualificação que eu pretendo lutar. Porque eu vejo hoje muitos jovens que eles não têm esse curso, eles não têm condições de sair de São Miguel Arcanjo, eles não querem cursar nem pedagogia, nem administração, nem agronegócio. E eles não têm condições, de repente, de ir para uma outra cidade. E aí eles ficam aquém. Eles não têm uma qualificação. Eles não conseguem se encaixar no comércio, eles não conseguem se encaixar no mercado da construção civil, ou quando conseguem, é temporário. Então, o que eu pretendo é trazer curso de qualificação. Mecânico em motos, mecânico de automóveis, turismo, hotelaria, pessoas para trabalhar na construção civil. É esse tipo de curso que eu digo que o São Miguel precisa, desse centro de curso de formação rápida, qualificar as pessoas, até mesmo para abrir seu próprio negócio, como eu disse. Em relação à educação de São Miguel Arcanjo, sim, recentemente, né, nesse último mandato, nos últimos 4 anos, passamos por diversos nomes na nossa secretaria, né? Isso daí é uma questão que cabe melhor ao prefeito responder quais foram os motivos dessas trocas. Nós temos uma questão de hierarquia, né? Eu sou professor, acima de mim está o diretor, acima do diretor está a Secretaria da Educação. Eu não tenho como eu questionar por que foi trocado, por que foi mudado uma secretária, né? Quem tem que responder isso, no caso, seria o atual prefeito, com quem eu apoio. Eu sei que houveram dificuldades. A educação, a Secretaria da Educação,
é um setor onde os professores são muito atentos e críticos. Então, ali, qualquer mudança no panorama de trabalho gera um desconforto. E isso pode provocar, às vezes, mudança, né, no rumo, e que isso cabe ao gestor, no caso, ao gestor municipal. Né? Então, quem caberia melhor responder isso daí seria o prefeito, sobre o porquê dessas mudanças. Se eu concordo, eu não concordo. Eu acredito que isso daí atrapalha o desenvolvimento da educação de São Miguel Arcanjo. Né? Você ter um ano, uma secretaria... Eu fiz parte da oficina pedagógica. Né? Eu fui ATP no primeiro ano. E nós estávamos, junto com a equipe que eu estava da oficina pedagógica, com todo um trabalho sendo realizado. E, de repente, esse trabalho houve um corte. Isso não é produtivo. Não é porque eu sou hoje situação que eu também vou simplesmente passar a mão em tudo. Não, eu tenho minha visão crítica, eu sou professor. Eu comento até com o atual prefeito, que eu estou apoiando, Paulo, eu falo, olha, Paulo, precisamos rever certas situações aí. E aí eu vou entrar numa questão que também é uma da minha bandeira, que é a questão do plano de cargos e salários dos professores. Mas aí nós não falamos de uma gestão, nós estamos falando aí de 3, 4 gestões. Desde que houve a municipalização em São Miguel Arcanjo, nenhum prefeito elaborou, nem a Câmara Municipal elaborou o plano de carreira para o professor. Eu sou funcionário público concursado pelo município há 18 anos, e há 18 anos nós não temos um plano de carreira. E uma das coisas que eu vou lutar é para a criação desse plano de carreira, são nossos direitos. Hoje o professor ele não tem direito, ele não pode nem tirar um afastamento, seja ele por motivos pessoais, seja ele por motivos de saúde. Então nós temos que discutir junto ao legislativo e junto ao executivo, porque as duas partes precisam ceder também a classe dos professores, mas também a classe executiva, o poder público, e a gente encontrar o equilíbrio. O que está travando esse plano de carreira? Por que não se aprova? Por que não se vota um plano de carreira? Gostaria de perguntar aí aos nossos nobres vereadores, por que passou 4 anos e ninguém discutiu o plano de carreira? Nós estamos há 4 anos aí e ninguém discutiu. Não, há 20 anos aí ninguém discutiu. Quais são as barreiras disso daí? Então, eu estando lá, uma das principais bandeiras também é lutar pelo plano de carreira do professor. Isso daí é essencial, é a qualidade de vida, é a qualidade profissional dos educadores de São Miguel, isso é valorizar a nossa classe. Professores que eu os conheço muito bem, que fazem um trabalho excepcional. Nós temos a nota do IDEB acima da nossa meta. A meta para o município de São Miguel Arcanjo é 6,2. Nós estamos com a nota 6,6. Né? Então, nós temos que valorizar a nossa classe docente. E uma das formas de nós valorizarmos a nossa classe docente é buscar direitos. Né? E esses direitos partem do princípio do plano de carreira. Então, estando lá, eu vou lutar por esse plano de carreira dos professores de São Miguel Arcanjo. Muito obrigado pela resposta. Vou me dirigir agora ao candidato Van Clay. Pré-candidato Van Clay. Você, apesar de estar aqui participando hoje do Panorama Renovação Política, já participou algumas vezes da administração pública municipal. Inclusive, seria interessante dizer para nós quais foram as suas participações. Inclusive em grupos políticos diferentes, que hoje, no cenário municipal, são opositores uns dos outros. Por que você, então, acha que quem escolher o Van Clay como candidato a vereador estará renovando, já que você já serviu na administração pública municipal? Primeiramente, a renovação se faz necessária, e o que a gente está conversando e debatendo é a renovação no legislativo. E eu nunca fui vereador. Então, a renovação que a gente está comentando agora é a renovação no legislativo. E eu sempre estive presente no executivo, né? O professor perguntou
em quantos prefeitos eu já trabalhei, né? Então, eu comecei com Luiz Gonzaga Albach, no ano de 2000, com o Zaga. Luiz Gonzaga Albach, depois veio José Antônio Terra França, eu continuei. Veio o Antônio Celso Musim, continuei por algum tempo, sempre como cargo de confiança, e com o Antônio Celso Musim, eu fui exonerado pela questão do cargo ser exonerado. Passou a não existir o cargo onde eu estava, né? Voltei com o prefeito José Kudawara e participei em 1 ano e meio com o atual prefeito Paulo Ricardo da Silva, como secretário. O professor perguntou também como, sendo de opiniões distintas, de partidos distintos, adversários políticos, eu participei com todos. Eu, na minha humilde opinião, singela opinião, pela capacidade. Se eu passei de um prefeito para o outro, sendo até oposição ao prefeito que eu continuei a trabalhar, então acredito que é pela minha capacidade, pela minha forma de trabalhar, minha forma honesta de cuidar do dinheiro público, porque quem está na administração pública tem como obrigação cuidar bem e saber utilizar o dinheiro público. E isso eu também aprendi na gestão empresarial, a qual eu sou formado, também em uma empresa particular, que eu trabalhei 8 anos. Então, o Vanclay Nunes Rato não é só cargo comissionado, o Vanclay Nunes Rato não é só cargo de confiança. O Vanclay Nunes Rato, sim, é competência, que já trabalhou com 5 prefeitos diferentes, de partidos opostos, e também já trabalhou com várias pessoas influentes, tanto no executivo quanto no legislativo. Vanclay Nunes Rato não é oposição, não é situação, até porque o Partido Cidadania, hoje, é um partido independente, é um partido que até o momento não apoiará nem a situação e nem a oposição. E eu tenho, sim, grandes amigos no executivo, deixei grandes amigos no executivo, deixei grandes amigos, o qual eu aprendi também no legislativo, tenho vereadores grandes amigos, e não é porque o atual prefeito me exonerou, é que a gente é adversário. Onde eu encontro o prefeito, a gente tem ideias. Vanclay Nunes Rato foi exonerado por uma opção do prefeito, porque todos sabem que a gente está, não que a gente é. Então, espero ter respondido a pergunta, e o que fica é que Vanclay Rato, sim, é renovação. Renovação com experiência, renovação que passou por 5 prefeitos, renovação que já fez algum trabalho pela cidade, mas não pelo legislativo. Ok, obrigado pela resposta, Vanclay. Adriele, pré-candidata pelo PSOL. Adriele, você é uma ativista, não é? Da causa animal, como você bem disse, pelas redes sociais. Mas recentemente você esteve no centro de uma grande polêmica, causada também por esse seu ativismo. Quando você foi expulsa, excluída, se é que podemos dizer assim, de um grupo no Facebook muito popular entre a população são-miguelense, chamado Acorda São Miguel, que eu particularmente não conheço, mas que você expôs, né, publicamente nas suas redes. E é por isso que eu tomei conhecimento desse fato. Muito se alegou que se tratava de um ato assim, de tentativa de calar a voz feminina que está surgindo nessa eleição são-miguelense como nunca antes.
Então, falou-se em machismo nesse sentido. Mas eu pergunto, Adriele, não é tempestade num copo d'água, já que o referido grupo é um aglomerado da direita são-miguelense e o seu espectro político é o oposto? Eles não fizeram um favor para você? Sim, fizeram um favor, porque aquele grupo não agrega em nada. Porém, eles perderam, porque assim, como eu falei, eu sou ativista da causa animal. Quanto mais pessoas alcançar, melhor para o meu ativismo, melhor para os animais. Então tinha muita gente, porque assim, quem gosta de animais não escolhe partido. A pessoa pode ser da direita, pode ser da esquerda, gosta de animais. Então eu queria levar eu geralmente publico coisas relacionadas à causa animal naquele grupo. E daí, só que estava uma postagem muito polêmica e eu dei o meu ponto de vista, respeitando as demais pessoas, só que o preconceito, a intolerância religiosa deles falaram mais alto. E é mais fácil excluir do que debater de maneira direita, correta. Que nem eu falo assim, eu não tô contra as ideias deles. Legal, eles são de direita, eu sou de esquerda, amém. Só que assim, tem que existir diálogo para o bem maior. Agora, eles não souberam dialogar e foi mais fácil calar minha voz me excluindo, até porque teve um comentário muito pesado em relação a mim, só que assim, eu não vi porque eu sou bloqueada pelo ser, então, que nem eu falei, me baniram e ficaram tacando pau em cima de mim. E isso é muito injusto. Mas daí, que nem eu falei, não fez falta para mim. É uma pena que eu deixo de levar muita informação bacana para o restante por causa dessa ditadura deles. É essa a palavra correta. Eles querem postar o que eles querem, que esteja de acordo com o que eles querem. É uma pena isso. Você acredita que esse seu ativismo nas redes sociais é a sua grande plataforma para a sua candidatura, pré-candidatura? Em relação à causa animal, é complicado falar, porque que nem falo, rotulam como um ativismo, rotulam como uma bandeira. Já eu vejo como algo que é extensão do que eu sou. Porque eu acredito que a causa animal não deveria de ser uma bandeira, deveria de ser todo mundo entender que os animais fazem parte da sociedade e eles têm que ser respeitados. Não precisa ser protetor para respeitar os animais, não precisa o poder público a gente ficar brigando com eles para eles entenderem que eles têm o que fazer. Então é complicado. Tá certo. Obrigado. Obrigado aos três, na verdade, pelas respostas. Aqui no panorama, até o pessoal está comentando ali, o Roda Viva de São Miguel. Nós já estamos caminhando, eu acho, essa é a 15ª edição do panorama. Eu não sei ao certo, Marcos, mas deve ser, né? Acho que é a 15ª edição do panorama. Nós recebemos aqui médico, nós recebemos aqui psicólogo, nós recebemos aqui secretários, nós recebemos aqui historiador, nós recebemos aqui todo tipo de gente boa, no nível da nossa conversa, mas a gente pergunta e deixa o outro responder. Aqui a gente não fica insistindo, não fica interrompendo, não fica pressionando para que a resposta do convidado seja aquilo que a gente quer ouvir. A gente pergunta porque, de fato, a gente quer ouvir uma resposta que seja do convidado. E eu agradeço aos três pela sinceridade e pela objetividade nas respostas que nos deram. O professor Marcos vai fazer uma pergunta agora, que novamente é para os três. Uma pergunta para os três candidatos, ordem alfabética da resposta. Responde primeiro a Adriele, depois o professor Eduardo e, por último, o Van Cleef. Marcos? Eu novamente vou repetir a pergunta da semana passada, até para ser justo. Eu queria ouvir a opinião dos convidados da semana passada e quero ouvir a de vocês também, que fala sobre a atual gestão. Né? Vocês, como cidadãos de São Miguel, mostrando interesse em fazer parte da vida pública do município, como avaliam a gestão atual, tanto no legislativo, né,
dentre os vereadores, como no executivo, o trabalho do prefeito. Quais vocês consideram os pontos fortes, os pontos fracos, onde acertaram, onde erraram, onde vocês talvez pretendem focar porque a gestão atual não fez direito? E talvez até falar sobre o trabalho dessa atual gestão na pandemia. Eu queria ouvir a opinião de vocês. Começa comigo, né? Tá. Então, um fator positivo para a gestão atual. Foi o primeiro, São Miguel tem mais de 100 anos, foi a primeira gestão, não digo única, que eu espero que as que vierem também façam isso, que trabalhou castração, que eu acho muito importante para o controle populacional dos animais. Foi a primeira gestão que recebeu os ativistas da causa animal. Diversas vezes eu tive em reunião com o prefeito Paulo Oreia para falar sobre isso. Então, isso, para a causa, é muito importante ter o apoio, porque o que eles precisam entender, que os protetores, eles não estão fazendo um favor para nós, eles estão cumprindo com o dever deles. E quando abriu esse espaço para a causa animal, esse apoio vindo da parte executiva, é muito importante, porque daí começou a surgir mais pessoas interessadas em ajudar. Uma crítica aos vereadores em relação à lei que foi aprovada e que eles não estão fiscalizando, e é uma lei que eu vou bater sempre em cima disso. Por que que existe uma lei se não estão fiscalizando? Não funciona. Não é só criar leis. É fácil falar, eu vou entrar no legislativo, vou criar uma lei. Criar lei sem fiscalizar, então por que cria? Então é isso. A parte boa mesmo é a parte desse olhar para a causa animal, porque, como eu falei, os animais não votam, mas tem representantes aqui que estão dispostos a lutar, bater de frente para defender eles também. Entendi. E na parte do executivo, você colocaria algo? Então, é que nem eu falei, eu tenho a agradecer muito por esse olhar, porém, eles precisam entender que eles não estão fazendo um favor. É a obrigação deles defender os animais e protegê-los. Então, sim, eles têm que fazer muita coisa. Não é porque fizeram 200 castrações na Abaitinga que resolveu o problema da causa animal. Tem muita coisa, tem que criar tem que criar um ponto de atendimento de denúncias de maus tratos, porque a vigilância sanitária não funciona. Tipo assim, fazer a posse responsável que o próprio prefeito sancionou funcionar. Não adianta assinar uma lei se não está funcionando. A lei existe, precisa funcionar. Entendi. Obrigado, Adriele. Professor Eduardo Duda, sua vez. Olha, o meu ponto de vista em relação ao executivo é que ele procurou fazer um bom trabalho, visto que nós passamos por uma crise econômica, né? Estamos passando por essa crise econômica agravado com a pandemia. O orçamento municipal ele é apertado. E dentro desse orçamento municipal que é apertado, a atual gestão procurou atender em muitas frentes, principalmente a questão da zona rural. Nós temos aí quase 3.000 quilômetros de estradas rurais, e é de onde sai a maior parte que escoa a nossa produção, né? E a atual gestão, ela procurou manter essas estradas sempre bem cuidadas, e foi mais além, né? Muitas pontes foram trocadas, pontes que davam problemas. Antigas pontes de madeira quebravam, né? Hoje, a maioria das pontes, elas são de concreto, né? Então, ele fez um trabalho muito importante em relação à zona rural. Nós tivemos bairros aí que foram lajotados. Um exemplo está o bairro onde eu moro, o Rio Acima. Um bairro a 2 quilômetros da cidade, 2,5 quilômetros da cidade, mas que passou por várias e várias gestões e nunca foi visto. Era um bairro que você andava lá, era só buraco. Hoje você vai andar por lá, você vê o lajotamento, então você vê o progresso. E isso com um orçamento difícil, um orçamento apertado. Então eu vejo que o executivo procurou trabalhar e trabalhar bem isso daí. Temos também a questão do turismo, né?
as festas, né? Festa da uva, ele potencializou a festa da uva. Isso daí é atrair turistas para o nosso município, é gerar renda, né? O dinheiro vem aqui, né? Nós tivemos um carnaval fortalecido, nós tivemos aí até mesmo competições, né? Ao longo de caiaque polo, com atletas até mesmo de outros países. Isso é louvável. Isso daí precisa ser trabalhado mesmo. O esporte é importantíssimo. Então, a cidade está bonita, né? Você olha a cidade, ela abriu várias frentes aí. Você vê revitalizações. Por exemplo, você pega a Coab, onde hoje o campo existe lá as academias ao ar livre, né? As entradas das cidades estão bonitas. Nós tivemos a revitalização da Lagoa do Guapé, né? Tudo isso, como eu disse, com um orçamento muito apertado, né? Lógico, não é 100%, não é e não dá, e nenhuma gestão vai ser 100%, né? De repente, precisamos melhorar algumas questões, precisamos rever algumas coisas, como foi falado, de repente, aí a questão da educação, que o Roger citou, né? Algumas mudanças que houveram, que talvez não tenham sido tão produtivas para a educação, podemos rever, podemos sentar, conversar, mas nós não podemos também dizer que não foi uma gestão que foi feita em prol ao cidadão são miguelense. Foi sim, principalmente em relação à zona rural. Eu vejo um trabalho muito importante em relação à zona rural. Nós temos aí mais de 2.000 produtores rurais, de onde escoa boa parte da nossa produção e é onde gera a nossa economia, que gira a economia de São Miguel, é em cima desses pequenos produtores que utilizam essas estradas. Então, eu vejo um trabalho muito importante sobre isso. Em relação aos vereadores, eles procuraram fazer um trabalho bom, mas o que eu sinto falta na Câmara dos Vereadores é uma gestão mais participativa. Eu sinto falta do povo participando nas decisões, nos projetos. Eu senti uma gestão em cima da Casa Legislativa um pouco apática, sabe? Meio que passou despercebido durante 2, 3 anos, 4 anos, e agora eu vejo alguns aí querendo mostrar os seus projetos, mas depois de 4 anos. Eu acho que a Casa Legislativa ela precisa de uma participação maior do povo, de um engajamento maior, chamar a comunidade a participar, as frentes da sociedade a participar, né? Então eu percebo que temos que renovar, sim, é necessário renovar a Casa Legislativa. Temos muitos ali que estão simplesmente, né, entre aspas, servindo de enfeite, que entra em sessão e sai sessão e não discute um projeto, não elabora um projeto, não cria, não chama a sociedade para discutir nada, né? E isso passa-se 4 anos nisso, e não é só um, são vários vereadores assim. Eu acredito que é a hora e é a necessidade de renovarmos a Casa Legislativa. É isso que eu penso. Passo agora, então, para o Van Clay, a mesma pergunta feita para a pré-candidata Adriele, para o pré-candidato professor Eduardo, a respeito do seu panorama sobre a atual gestão do Executivo e na legislatura que se encerra agora no final deste ano. Vamos começar primeiramente falando dos pontos fortes, o qual eu acredito, na minha opinião, essa administração pública realizou. Eu posso falar por mim, que conseguiu o MIT, que é o município de interesse turístico. Esse é o sonho de muitos municípios e São Miguel Arcanjo, através da gestão atual, conseguiu, que é uma verba, o qual já o secretário Aelso já explanou, né, que vem para melhorar, para fomentar, para criar mais expectativas através do nosso turismo. E por que não, através do turismo, criar novas frentes de empregos, fomentar o turismo, né? E através do turismo nós já trouxemos o caiaque polo, que também era um sonho e hoje é uma realidade, mas precisaríamos investir mais, ter um local adequado
porque a cidade abraçou o caiaque polo, a cidade abraça novidades e a gente percebe que é novidade boa, novidade que vai para frente, novidade que faz bem, que é o esporte. Então, precisaria de um local mais apropriado, assim como o esporte. Agora, passando para a parte não tão boa do prefeito. Então, resumindo, a parte boa é o investimento no turismo, que o prefeito mandou bem, a cidade está bonita, a cidade está bem cuidada, o turista está vindo, eu participei de várias feiras de turismo, e o turista está vindo. O turista vindo gera emprego, o turista vindo gera mais ações, e nós podemos melhorar cada vez mais na cidade. Porém, duas ações que ele deixou a desejar foi o esporte, ele sendo um esportista, não vejo tanto envolvimento do Paulo Ricardo da Silva, esportista, e o prefeito Paulo Ricardo da Silva quanto ao esporte. E também na educação. O Duda que me permita, mas eu, sendo casado com professora, tendo familiares professores, minha mãe é professora, então eu respiro a educação também. Mesmo não sendo professor, mas eu respiro a educação. E eu não vi tanto envolvimento na educação da atual gestão. Não vi investimento aos professores, valorização aos professores. Não vi, que o Duda, mais uma vez, me permita, cadê o plano plano diretor dos professores? Não vi. Aumento aos professores. Todo ano é uma tortura. Pode ou não pode tirar a bonada, esperando o bônus aos professores. Isso é uma tortura, você não poder abonar, esperando o bônus. Não abona e não tem bônus. Então, isso aí deveria, eu sei que é uma lei, mas deveríamos mudar essa lei, sim. Deveríamos pensar melhor nessa forma do bônus. Eu sei que não é uma área tão atuante da minha parte, mas o Duda, se eu tiver algum equívoco, que possa me corrigir, mas eu vejo assim, é uma tortura à espera desse bônus, é uma tortura, vai voltar para a escola ou não. Muita falta de pensamento nessa pandemia. Uma semana volta para a escola, outra semana já recua, uma semana volta para a escola, outra semana já recua. Falta de planejamento da Secretaria de Educação, consequentemente do prefeito. Falando agora um pouco do legislativo, tenho certeza plena que foi falta de fiscalização. Tanto fiscalização em obras, fiscalização em várias ações públicas, fiscalização em planilhas de execução, faltou fiscalização em aditamentos. Então, falta a fiscalização, que é o dever do vereador. Tudo foi amém, amém, tudo foi aceito. Ninguém sentou ou levantou dessa cadeira para fazer uma fiscalização que o município merece, a população merece. Então, eu acredito que da parte do legislativo faltou muita fiscalização. Ok. Antes da última pergunta, que é para o Eduardo, novamente o professor Eduardo Duda foi citado na fala de um colega. Tem 1 minuto rapidamente para fazer uma consideração, se julgar necessário, se achar que deve comentar a colocação do Banclay. Em relação à questão do bônus, né, há que ser visto também o orçamento da educação, né? Eu participei do conselho do Fundeb, e hoje nós temos um orçamento muito apertado. O conselho do Fundeb,
no início, 60% era para pagamento de professores. Essa folha já está chegando a mais de 80%. Então, está muito difícil, está muito apertado. Eu acredito que agora, com o novo Fundeb, onde a União passará de 10% até 2026 a 23%, talvez a educação possa respirar mais um pouco, né? Seja mais fácil a gente respirar isso daí. Ok. Mas, por enquanto, o nosso orçamento ele ainda é muito apertado. Bom, cabe ao nosso Eduardo Domingues fazer a última pergunta dessa nossa rodada, mas antes dele falar, eu quero dar um recado para você que está nos assistindo. O Panorama, como eu disse agora há pouco, está completando 15 edições. Nós começamos lá no princípio da pandemia para discutir a própria pandemia aqui em São Miguel Arcanjo, e de lá para cá já foram 15 edições. Nós estamos muito felizes com o resultado, mas eu preciso dar férias para o Marcos e para o Eduardo, senão eles vão me processar junto ao Ministério do Trabalho, enfim. Então, é preciso dar descanso para eles, e esse descanso será dado a partir da próxima sexta-feira. O Panorama vai deixar de ir ao ar por 4 sextas-feiras, por um mês. E nós vamos retomar as nossas atividades daqui a um mês, quando já não teremos mais pré-candidatos, teremos candidatos, candidatos a vereador, candidatos a prefeito. Por isso, eu pergunto a você, nós estamos pretendendo retomar as nossas atividades em outubro, e queremos saber de você que está nos assistindo. É importante para você, eleitor, ouvir também aqui no Panorama os pré-candidatos a prefeito? Se você quiser argumentar, também fazer alguma justificativa, fique à vontade. Você deve ter percebido que nós perdemos o sinal do Van Clay, mas assim que ele voltar na transmissão, eu coloco de novo na tela. Eduardo, você pode fazer a sua pergunta, então, por favor, para a Adriele e para o Eduardo Duda, e assim que o Van Clay retomar, eu coloco ele na tela e a gente refaz a pergunta para ele. Vamos seguir novamente a ordem alfabética para essa última questão, por favor. Então, a última pergunta gira em torno do que a gente vem conversando há pelo menos uns 3, 4 panoramas, e é sobre a renovação. Então, aqui a gente também tocou diversas vezes nesse assunto, e vocês foram convidados com esse intuito de pré-candidatos que se mostrem renovadores para a Câmara Legislativa. A gente queria saber quais já foram os obstáculos sentidos, quais vocês acreditam que serão os obstáculos, qual a dificuldade de conquistar uma cadeira. E para conquistar tem que tomar uma cadeira que tradicionalmente já vem sendo de alguém. Então, como conquistar essa cadeira, como conquistar os votos, como descadeirar alguém, como, né, você conseguir chegar até lá e conseguir tirar de alguém essa cadeira. Porque não abrirão novas, né? Vocês terão que conquistá-las e tomá-las das pessoas que estão lá. Então, como vocês veem esses obstáculos? Como vocês pretendem superá-los, como vocês têm trabalhado, principalmente agora, nesse ano em que as campanhas serão praticamente digitais e virtuais e transmitidas. Então, começamos com a Adriele, né, Roger? E, por final, eu repito para o Van Clay. Então, não vai ser fácil, porque vai muito da mudança da população mesmo. Se elas estão satisfeitas, eu acredito que a pergunta maior é para os eleitores se eles estão satisfeitos com a atual gestão dos vereadores ou não, cabe a eles a mudar. Porque, que nem eu falo, é difícil acabar com o assistencialismo. Muitas pessoas ainda acostumada com isso. Então, vai ter que partir deles, porque eu estou satisfeito com a atual gestão de vereadores? Será que precisa mudar?
Então, é complicado. E as dificuldades por causa da pandemia é o olho no olho, que é o essencial para você passar honestidade do que você está falando, para você passar confiança. E vai ser muito difícil, porque, por exemplo, eu tenho muita dificuldade em me expressar através da internet, então eu acredito assim que é um aprendizado que a gente vai ter que ir melhorando, mas é isso. A pergunta maior é se eles estão satisfeitos com os atuais vereadores ou não, porque não tem como responder por eles. É difícil. E a maior dificuldade mesmo é o olho no olho, por causa da pandemia. Que essa é a maior dificuldade? Sim, a minha maior dificuldade, porque assim, eu tenho muita facilidade em comunicação olhando para a pessoa, conversando, mas me expressar virtualmente é difícil, é uma luta, então, para mim será difícil. Agora, eu não sei. Ajuda? Então, eu acredito que a maior dificuldade nesse momento aí é você conseguir brigar de igual para igual com os vereadores que já estão lá. É como o Eduardo colocou ali, é quase que eles têm uma cadeira cativa na Câmara Municipal. Fica difícil. Nós temos a questão também do assistencialismo, que ela é muito forte na nossa cidade, infelizmente. Infelizmente. Hoje, as pessoas acabam votando para aquele candidato que ofereceu lá uma consulta, um exame, levou numa viagem para uma outra cidade, né? Então, é difícil, porque eles têm a máquina na mão. E a gente está começando. Não tem um trabalho a longo prazo, que eles já têm. Eles estão há 4 anos, alguns há 8 anos nesse trabalho. E eles acabam fidelizando o seu eleitor com essa prática, que, na minha opinião, é uma prática que não deveria existir. Afinal de contas, estão utilizando do poder público. A ambulância que vai levar a pessoa para outra cidade, ela é uma ambulância paga por nós, pelos nossos impostos. A gasolina que é abastecida naquele carro lá é pago por nós, pelos nossos impostos. O motorista que vai lá, ele é funcionário público, ele é pago por nós, pelos nossos impostos. Mas eles acham um jeito de burlar o sistema, de acabar levando pessoas e oferecendo favores, e depois eles acabam, com isso, fidelizando esse eleitor. Então, o que a gente busca? A gente busca a conscientização das pessoas, o conscientizar, principalmente os jovens que estão aí agora entrando na vida política, que tiraram seu título de eleitor, né? Você não deve ficar refém de um vereador. Se ele te ajudou, nada mais foi que a obrigação dele, e de repente ele usou meios que não é um meio legal. Então a gente tem que buscar o voto consciente, o voto inteligente, você conscientizar as pessoas da importância do voto, porque às vezes você vai votar naquele vereador porque ele te ajudou de repente lá numa consulta, mas depois ele vai ficar 4 anos lá sem apresentar um projeto para a cidade. E aí você vai reclamar, mas a minha cidade não tem empregos, não tem oportunidades. Mas você votou naquele vereador lá que te ajudou. Então nós precisamos conscientizar as pessoas, conscientizar a população, que nós temos que pôr pessoas capacitadas, que possam chegar lá e apresentar projetos. Como eu disse, apresentar projetos. A minha intenção é os projetos, os cursos de capacitações, de qualificações, gerar oportunidade para as pessoas. Nós temos que dar oportunidade para os nossos cidadãos são miguelenses e não manter eles num círculo vicioso de ajuda. Nós temos que dar oportunidade para as pessoas. Então, nós temos que conscientizar o cidadão do voto inteligente, o voto consciente. Esse é o grande papel de nós, jovens, pré-candidatos. E nós contamos com a colaboração das pessoas que estão nos assistindo, que nos ajudem a isso também. A vocês, todos envolvidos aqui. Nós temos aqui hoje o Vanclay, a Adriele, pessoas novas, com propostas, com ideais. É isso que nós devemos buscar. Para a gente sair do mesmo, daquele voto, sabe, aquele voto viciado, que a pessoa, ela vota porque ela já acostumou, porque ela ganha uma cesta básica, porque ela recebeu uma ajuda, de repente, para um exame,
Isso daí não pode acontecer, a nossa cidade ela vai ficar parada, estagnada. Ela não vai caminhar. Infelizmente, ela não vai caminhar. Então, nós temos que buscar o voto inteligente, né, o voto consciente. E as pessoas que estão nos assistindo têm que nos ajudar nesse voto consciente. Eu não estou falando por mim, mas estou falando por todos os pré-candidatos aí. Escolham bem seus candidatos, avaliem as propostas deles, os ideais deles, o que eles pretendem para São Miguel Arcanjo. É isso que nós temos que pensar. Só assim São Miguel vai progredir. É isso que eu penso. Muito bem. Vanclein, enquanto sua internet oscilou, a gente conversou um pouco sobre a renovação, de como vocês foram convidados aqui com esse intuito de trazer esse assunto. Tratamos sobre a dificuldade de tirar uma cadeira das ocupações tradicionais, de como é difícil um candidato novo, um pré-candidato novo, e tomar um lugar, tomar um espaço, né? Aparecer e ser bem votado e conseguir tirar a cadeira daqueles que estão, como o Duda falou, tradicionalmente naquele lugar. Então, e para você, Vanclein, o que você já sentiu de dificuldade, de empecilhos? Qual você acha que serão outros que aparecerão? Como você tem tentado lidar com esses empecilhos? Como você tem tentado superar essas dificuldades para renovar? E agora, principalmente na pandemia. Então, como você tem feito para superar os obstáculos para renovarmos? Primeiramente, eu quero parabenizar tanto a Adriele quanto o Duda pela resposta, que é perfeitamente isso que a gente precisa. A gente precisa orientar a população que não é obrigação nenhuma do eleitor retribuir o assistencialismo que os atuais vereadores fazem. Não é obrigação votar nos vereadores, atuais vereadores, porque eles ajudaram. Quando a gente entra para concorrer a uma cadeira, a gente sabe qual é a função do vereador. A gente está ciente disso. Mas eu vejo em São Miguel Arcanjo uma mudança. Com os novos nomes, com pessoas inteligentes, capacitadas, de falar olho no olho do eleitor, que seja pela internet, que seja pelo WhatsApp, que seja assim, através de uma visita. Por que não? Não vamos ser hipócritas, não vamos falar aqui que ninguém vai visitar ninguém. Sim, a campanha também vai ser de visitas. A gente vai ao banco, a gente vai no supermercado, a gente vai encontrar com eleitores também. Então aí vai ser a nossa hora, a hora da renovação. Precisamos acabar, pelo menos, com o assistencialismo perfeitamente colocado por todos aqui essa noite. Por isso que eu já comentei que um dos meus projeto de lei, indicação, vai ser um centro de diagnósticos, onde não vai precisar mais o vereador entregar cartãozinho daquela clínica onde é para fazer o exame, que sai mais barato. Ou então, pegue o carro e vá fazer o exame em tal clínica. Não, isso aí vamos trazer para São Miguel Arcanjo, um centro de diagnósticos, para fortalecer, para cuidar melhor dos nossos pacientes, fortalecer a saúde de São Miguel Arcanjo. E com a pandemia, é lógico, fica complicado, fica difícil. Mas eu vejo que há uma luz no fim do túnel e vai ser essa eleição que essa luz vai ser ainda mais acesa. Porque eu confio na renovação, eu confio no nome de vários candidatos, pré-candidatos, no caso. Confio sim, confio na capacidade, confio. Nós temos vários nomes para renovação. Há um coronelismo, sim. Há uma intenção de passar de geração para geração a cadeira?
Ah, sim. Mas isso, o eleitor não é obrigado a dar continuidade a isso. O eleitor pode dizer, não, para mim basta, isso aqui eu não quero mais para mim. Eu vou conversar, eu vou buscar novos pré-candidatos, ou candidatos futuramente, depois da convenção, depois do dia 27 de setembro, sim. Cabe ao eleitor. E nós, pré-candidatos, não devemos ter medo, não. Não devemos ter medo dos atuais vereadores, não devemos ter medo que eles são mais conhecidos. Nós podemos, sim, também ser conhecidos tanto quanto eles. Basta unirmos. Basta hashtag Renova São Miguel. Esse é o meu ponto de vista. Ok. Se você quiser terminar, tem 20 segundos ainda, Van Clay. Já tinha fechado o microfone, não? Tá jóia. Não? Obrigado a Adriele, ao professor Eduardo Duda e ao Van Clay por mais essa resposta. Bom, minha gente, tem várias pessoas comentando aí, mas vamos ficar 4 sextas-feiras sem panorama. Bom, nós não vamos deixar ninguém órfão, não vamos deixar vocês órfãos. Há 2 opções. Vocês podem me achar lá no Facebook, Roger Luiz, me achar minha carinha lá, achar minha timeline e ir descendo. Vocês vão encontrar os 15 panoramas lá, todos gravados, salvos, do começo ao fim. Ou vocês podem ir até o YouTube. O nosso parceiro aqui, Gabriel Rato, que hoje não está presente, ele subiu todos os vídeos do Panorama no YouTube, vai colocar aqui nos comentários um link em que você encontra todas as edições do Panorama. Nós vamos retomar as nossas atividades no mês de outubro, num panorama diferente, é o Panorama Hora do Voto, e vamos convidar os 4 candidatos à Prefeitura Municipal para participarem conosco de uma rodada de entrevistas, né? No mesmo modelo do Panorama tradicional. Esperamos, desde já, que todos aceitem os nossos convites e os nossos contatos. Alguns deles nós já tivemos a oportunidade de conversar, agora como pré-candidatos, e já se dispuseram a conversar conosco no Panorama Hora do Voto, que vai ao ar no mês que vem. Senão, o Ministério do Trabalho vem atrás de mim por estar aqui escravizando o Marcos e o Eduardo há tanto tempo. Nosso papo está muito bom, 1h28 já de conversa, muitos comentários, muita repercussão, mas nós vamos nos encaminhar a partir de agora para a reta final. Eu vou passar a palavra agora para o Marcos Apolinário, nosso convidado e companheiro de todas essas edições do Panorama, para suas considerações finais e explique para o povo aí por que nós vamos fazer essa pausa. Bom, eu não sei se vocês vão me ouvir bem, porque como bom são miguelense que sou, estou com a internet oscilando aqui, fica aí uma nota de repúdio. Virou pleonasmo já, né? Estando em São Miguel, reclamar da conexão da internet, enfim. Gente, nós amamos fazer o Panorama. Foi uma coisa que começou meio que como brincadeira, ficou sério, tem várias coisas de bastidores que no futuro livro a gente conta, mas é muito trabalhoso. Durante a semana envolve ir atrás dos convidados, preparar a pauta. Existe uma responsabilidade muito grande, né? A gente não pode fazer de qualquer jeito. E agora a gente está nesse período aí do possível retorno escolar. Nós somos professores, né? O Gabriel, que não é professor, mas vai estar em campanha, já não pode participar. Então, a gente achou melhor fazer essa pausa, né? O encerramento dessa primeira temporada. Toda série, quem acompanha seriado sabe que quando a série é de qualidade, ela sempre volta para uma segunda temporada, e é o nosso caso. Nós retornaremos daqui a um mês para fazer a hora do voto. A gente quer conversar, a gente quer ouvir os candidatos ao cargo de prefeito. Já entramos em contato com alguns que toparam participar. Por hoje, o que fica é o meu agradecimento ao professor Roger por ter surgido com essa ideia, por ter me convidado. Foi meio que você vai participar,
né? E eu, obviamente, só falei, tá bom. Agradecer ao Eduardo por ter topado participar com a gente, ao Gabriel que está nos assistindo, e hoje um agradecimento especial a vocês que nos assistiram desde o primeiro, ou conheceram depois, ou estão nos conhecendo hoje. Fica o convite para assistir os outros programas. Muito obrigado ao professor Duda, muito obrigado ao Van Clay, obrigado, Adriele, por terem topado participar. Isso é muito importante, isso mostra que vocês estão realmente dispostos a defender São Miguel, defender o povo são-miguelense, isso é muito, muito importante. O que eu falei na semana passada, eu repito, eu fico muito feliz em ouvi-los, porque eu não ouvi promessas, eu não ouvi o quando eu chegar ao poder eu vou fazer isso, eu prometo. Não, a gente ouviu, de fato, propostas, a gente ouviu muitos batendo na tecla do diálogo. Então, isso é muito importante. Para mim, isso é um sinal de renovação. Boa sorte a todos vocês, espero que seja uma campanha muito bonita, civilizada, da parte de vocês eu não tenho dúvidas, espero que os outros também sejam. Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam, e nós voltamos daqui a um mês com mais Panorama. Antes de passar a palavra para os agradecimentos do Eduardo, quero lembrar que, me achando lá no Facebook, Roger Luiz, ou pelo YouTube, no link que o Gabriel colocou aí nos comentários, é possível assistir a todos os panoramas, do começo ao fim, todas as edições que nós fizemos nesse primeiro período. Eduardo, suas considerações finais? Eu gostaria que se você pudesse colocar novamente o poema. Então, a divulgação que fizemos no início se trata de um cursinho popular que intitulamos A Poema. E o intuito é formar um cursinho popular gratuito com interessados, tanto a serem alunos, quanto a colaborarem com a criação. A gente ainda está se articulando e trabalhando e construindo a proposta, então a gente está aberto a novos colaboradores e também as inscrições já estão abertas. Posso dar o spoiler de que já temos uns 30 inscritos. Então, a gente está bastante esperançoso, achamos que essa vai ser uma grande contribuição e esperamos também que seja, que a gente possa colaborar de alguma forma com os nossos jovens, que a intenção é alcançá-los. Sobre o panorama de hoje, é um grande privilégio estar aqui na 15ª edição, com o Marcos e o Roger nesse momento, e com o nosso já afastado Gabriel. Nesse tempo foi bastante aprendizado, a gente precisa preparar, como o Marcos falou, e pensar, e contatar, e refletir, e é sempre um novo aprendizado, a gente conhece novas pessoas, o Gabriel mesmo não conhecia, e cada convidado para mim era praticamente um desconhecido, e hoje a gente teve aqui novos 3 convidados, pré-candidatos, que eu praticamente não conhecia suas propostas, então acho que é sempre enriquecedor, achei muito, digamos, poético e revolucionário, de que não tem nome de família nas cadeiras, não tem nome de ninguém lá, então sempre haverá possibilidade para uma transformação e para uma ocupação, né? Uma nova ocupação. Então a cadeira está lá para ser ocupada e é o voto quem decide. Então eu acredito na renovação e acho que vocês representam muito bem essa categoria. 13 partidos diferentes, de apoios diferentes também, de concepções, de viés totalmente não, diferentes apenas, mas que estão aqui e vieram conversar e dialogar, expuseram, e acho que foi muito enriquecedor. Então, agradeço ao Van Clay, a Adriele e ao professor Eduardo, participação, e vou ficar ansioso, e muito ansioso, esse mês para que chegue o próximo, com tão esperado, entrevista dos pré-candidatos a prefeito. Boa noite. Então, vou passar a palavra para os nossos convidados. De forma bastante objetiva, vamos combinar aqui 2 minutos para que cada um se despeça da audiência e dê as suas considerações finais. Vou começar pela ordem inversa agora, vou começar com o Van Clay. Quero aqui, mais uma vez, agradecer pela oportunidade, professor Roger, o
professor Marcos, o Eduardo, e aos meus amigos e a amiga, né? Ao Zé Eduardo, ao Duda, ao Zé, assim como eu lhe chamo, a Adriele, obrigado pela companhia, parabéns pelos nomes, pelo sim que demos à população. A população merece pessoas como nós no Legislativo. Quero aqui também agradecer ao meu partido, Cidadania, pela oportunidade. A convenção será no dia 6. Hoje eu estou como pré-candidato. E desejar boa sorte a todos. Porque nós não somos inimigos, não. Nós apenas estamos em partidos diferentes e somos adversários. Após o dia 15 de novembro, vamos enrolar as nossas bandeiras, vamos desmontar, entre aspas, aí os palanques, e todos voltaremos a se encontrar numa chácara, voltaremos a trocar ideias, mesmo agora, durante a eleição. Somos amigos, desejo boa sorte a todos, ótima noite, e vamos renovar. Hashtag Renova São Miguel. Professor Eduardo Duda, suas considerações finais, por favor, em uns 2 minutos, por gentileza. Tem que ligar o microfone, só não esqueça. Isso. Quero aqui agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam, assistiram essa live. Elas também são nossa fonte de comunicação. Meu muito obrigado pelos comentários que vi aqui, muito pertinentes. Agradecer a oportunidade, agradecer a você, Roger, a você, professor Eduardo, agradecer a você, professor Marcos, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, esclarecendo, trazendo novas ideias, um debate em alto nível. Parabenizar também a Adriele pelas suas colocações, ao meu amigo Van Clay, que sempre aí estamos juntos, e é como ele falou, a política passa e a amizade fica. Quero fazer um agradecimento especial, aproveitando a oportunidade, como professor que sou, a todos os professores que estão num trabalho árduo diante dessa pandemia, tendo que se reinventar, Muitos professores foram pegos de surpresa e hoje eles têm que se reinventar a forma de ensinar. Meus parabéns aos pais também, que hoje também, além de pais, também são professores na casa, numa luta difícil, além de ter que trabalhar, chegar em casa, ajudar o filho nas tarefas. Penso que São Miguel precisa evoluir, São Miguel precisa ser uma cidade de oportunidade, e principalmente oportunidade aos nossos jovens. Deixo aqui o meu boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe. E agora, para a Adriele, também em 2 minutos, as suas considerações finais. Deixo aqui o agradecimento a todos vocês, ao professor Roger, professor Eduardo, professor Duda, ao professor Marcos e ao Van Clay. Estou muito feliz pelo convite, é uma oportunidade de mostrar o nosso viés político, a nossa intenção, que é buscar renovar, e agradeço também a oportunidade, agradeço a todos que estão acompanhando, e espero, como disse o Van Clay, renova São Miguel e voto consciente já. Como bem disse o professor Marcos e o nosso amigo Eduardo Domingues, nós desejamos boa sorte aos 3. Também desejamos muito boa sorte aos que estiveram conosco na edição passada, a Daniela Terra, o Danilo Coan, e eu estou esquecendo de alguém, e o Gabriel, que o Gabriel não parecia que era novidade aqui na tela do Panorama, porque ele sempre estava, né? E um beijo, então, para o Gabriel. Além do agradecimento, do abraço, vou dar um beijo no Gabriel, que foi um dos meus convidados para tocar aqui essa ideia do Panorama lá no comecinho da pandemia. Nós estamos chegando ao final dessa edição. Para tristeza de uns e alegria do Marcos e do Eduardo, que vão poder descansar
4 sextas-feiras, mas nos comprometendo a voltarmos no próximo mês. Como bem disse o professor Marcos, uma boa série sempre volta no Panorama A Hora do Voto, mês que vem. Na minha despedida, uma ação solidária. Eu deixo aqui o recado para você que está nos acompanhando, que seja um colaborador da Casa Opoca, o Observatório Popular da Cidade do Anjo, que precisa da ajuda para ampliar as suas atividades, que já são muitas, com a distribuição de alimentos, com ações educativas, mas elas precisam e podem ser ampliadas. Para isso, o nosso convite de que você seja um benfeitor da Casa Opoca, que fica lá onde era a segunda agência do Banco do Brasil, perto da Lurel. Lá, as ações solidárias já estão sendo desenvolvidas, mas não só podem, como devem ser ampliadas. E nós nos despedimos hoje com um vídeo institucional do Observatório Popular da Cidade do Anjo, convidando você a fazer parte desse projeto, ser um benfeitor, um doador dessa importante iniciativa. A gente se encontra em outubro, no Panorama A Hora do Voto. Até lá. Anda por tua cidade. Caminha por seus escombros, por suas belezas, gentilezas, por suas perversidades. Palmilha essa instância querida, e sob a garoa, o sol ou sombra, encontra, escuta, conversa, vê, diz. Permeia histórias diversas, sente. Percorre vidas alegres, transita por almas machucadas, despedaçadas. Toma os bondes, entra nos bares, caminha e bebe, partilha, compartilha, caminha. Trilha por tuas vontades e pelas necessidades do teu povo. Aprende, educa, se educa. Abraça teus concidadãos e constrói daí, com os olhos de tua gente, o novo.